Olá, pessoas! Mais uma semana do seu Tá Fazendo o Quê? O primeiro, mais importante, o mais completo videocast sobre comunicação e política, que você tem acesso multiplataforma. Aqui na PUC TV, canal 24, todas as terças, 22h30, e tem reprise no sábado, meio-dia e meio. E também sempre completo lá no YouTube e no Spotify. Então, para quem gosta de ouvir enquanto nos segue no trabalho, é o programa que você vai gostar demais de ter ali na sua playlist. Lembrando que metade do programa vem aqui para a PUC TV e a outra parte, o conteúdo exclusivo, só para quem vai lá para o YouTube e acessa o nosso canal. QR Code na tela, coloca o celular, vai para o YouTube, que sempre tem um complemento bem bacana com os nossos entrevistados. Aproveita e já se inscreve no canal, né, abençoado? Coloca lá o likezinho, anota, clica no sininho para ser informado das próximas produções aqui do Tá Fazendo o Quê? Hoje eu vou bater um papo com o primeiro executivo mandatário deste estimado programa, um prefeito. E é um prefeito de uma cidade, como todas elas, mas eu penso que com uma complexidade diferente, porque é uma cidade do entorno de Brasília, aquela região que a gente está acostumado a ver gente brigando, quem quer, quem não quer, pega para você, pega para mim, e o pau só torando. Então são municípios com dificuldades bem consideráveis. E é um camarada que tem uma história de vida muito bacana, né? Então eu vou começar aqui apresentando o meu convidado, que é o prefeito Cristiomário de Souza Medeiros, conhecido como delegado Cristiomário, né? Ele é prefeito de Planaltina, que é aqui em Goiás, viu? Planaltina, em Goiás, município de 130 mil habitantes, né, prefeito? E é um camarada que tem uma história bonita, porque assim, migrou do Nordeste para o Centro-Oeste, fez a sua luta ali com o apoio da mãe, estudou, se formou, virou delegado de polícia, um homem conhecido nacionalmente por um rolê que ele fez aí, depois vai contar pra gente, mas só no YouTube, quem quiser vai ter que ir pro YouTube, que essa foi boa, essa quem não conhece o Cristiomário ainda vai gostar. E assumiu um município com uma série de dificuldades e parece que está conseguindo levar adiante. Cristiomário, seja bem-vindo ao nosso programa, satisfação poder conhecer um pouco mais a respeito de uma cidade importante para a gente, como é Planaltina, e conhecer um pouco da sua gestão. Olá, Marcos. Olá, telespectadores. Satisfação estar aqui com vocês. Estou à disposição. Vamos conversar. Maravilha. Vamos lá, então. Primeira coisa, vamos contar essa história. Fiquei sabendo que, lendo aqui o que o pessoal me trouxe, você migrou com a sua mãe do Nordeste para cá e teve uma labuta, né? Até chegar na prefeitura de Planaltina. Como é que foi isso? Eu sou nascido em São José do Egito, uma cidade lá do interior de Pernambuco. E com 12 anos nós viemos para Brasília. Minha mãe solteira, arrumou um namorado. Esse namorado ajudou ela e a mim, pagando a nossa passagem para a gente vir para Brasília. Minha mãe foi trabalhar como empregada doméstica na região do Lago Norte. E depois de um tempo conseguiu, com o dinheiro, né, trabalhando como doméstica, conseguiu comprar um barraco num lugar chamado Boca do Sapo. A Boca do Sapo era uma ocupação que havia nos fundos das mansões do lago. Nos fundos da QL1, QL3 do Lago Norte. Depois de um tempo, em 1986, o governo da época do DF transferiu a gente para a Vila Varjão. Eu cresci no Varjão, 18 anos de Varjão. Varjão, nos anos 80, era uma favela de Brasília. Tinha muitos problemas, inclusive, de criminalidade, né? E eu, graças a Deus, tive a opção de estudar. Minha mãe não tinha muito para me dar, mas me deu a condição de estudar. Era eu e ela sozinhos, né? Tivemos, claro, ajuda de amigos, de parentes, mas a gente foi crescendo e eu tive, estudando, a oportunidade de passar em alguns concursos, né? Então, primeiro no DF, foram 6 cargos efetivos, né? E depois esse no estado de Goiás que eu fiz por opção. Eu cheguei a passar, depois que eu fiz direito, eu cheguei a passar no concurso de promotor, no Amapá, delegado em São Paulo, mas fiz a opção de ficar no estado de Goiás, por uma questão até familiar, porque a ideia era ficar perto de Brasília, porque eu já tinha família constituída, esposa, filhos, e aí eu não queria me afastar muito disso. Eu morava em Sobradinho, que é uma cidade do DF, e aí escolhi Planaltina, Goiás, porque estava ali pertinho, e aí acabei, vamos dizer assim, me envolvendo um tempo na política e aqui estou. Como é que foi essa mudança? Se bem que não é uma mudança, né? Porque o delegado ele tem que fazer política também, porque tem que atender a população, tem que ir atrás de bandido, o trem é complexo pra caramba. Mas
Qual foi o momento que você percebeu? Rapaz, eu tô aqui estudando, minha vida é estudar, é os concursos, é estar aqui defendendo a lei, a ordem, mas eu acho que eu preciso fazer mais. Como é que foi essa decisão de entrar pra política? Na verdade, assim, mesmo antes, quando eu estava no Distrito Federal ainda, eu participei de alguns movimentos. Cheguei a participar do movimento estudantil no Uniceub, onde eu fiz direito. No Varjão, onde eu morei, participei dos movimentos comunitários, cheguei a ser presidente da Associação de Moradores e também fundei os sindicatos metroviários quando eu estava no metrô do DF, que é um dos concursos por onde eu passei. Então já tinha, de certa forma, uma militância, mesmo que não, né, como eleitoral, mas uma militância ali de movimento sindical, moradores. E aí eu acabei, entre 2010 e 2014, focando no estudo, né? Saí do DF para ir para o Goiás. E como você mesmo disse, o delegado, pelo menos no meu caso, eu trabalhava muito próximo à comunidade, tinha muita informação, né? E trabalhava prendendo bandidos, chegando aos crimes a partir do trabalho coletivo, junto com os demais companheiros de trabalho, porém com muita ajuda da comunidade. Então isso acabou me fazendo as pessoas procurarem, dizer, ó, sugerir, participa da política. Eu acabei começando, gostando e me envolvendo bastante, né? E, de certa forma, é algo que teve a porta de entrada, a gente nunca sabe agora se sai, né, desse tipo de trabalho. A política é algo que acaba sendo muito envolvente realmente, né? Quem não quiser se envolver não deve nem começar. Sim. Eu acho que depois que começa, a chance de sair é muito pequena. Não, eu falo muito pros meus colegas, pros meus alunos da faculdade, falo, gente, ó, presta atenção que é figurado, viu? Política é igual a cachaça. Depois o cara bebe, ele não larga mais, não tem como. Eu trabalho na parte de consultoria, na parte de marketing político já há mais de 10 anos e dou aula de marketing político há mais de 10 anos também. Eu falo, cara, quem experimentou não dá conta de sair. O cara que fala assim, ah, não, eu não vou mais ser candidato a nada, eu penso, tá mentindo. Que não aguento, tem cutuca. E vamos lá, pensando nessa dinâmica, então, de assumir o desafio lá no Executivo Municipal. O histórico da cidade ele é meio punk, né? Como todo o entorno de Brasília, ali, a gente tem uma dificuldade tremenda em nível de recurso, em nível de tentar transformar as cidades de cidade dormitório para algo que possa ser produtivo e possa crescer e se desenvolver. É, Você pegou a prefeitura em que situação? Porque às vezes eu acho bom falar isso para quem nos vê, que chamaram, porque a pessoa acha que o cara ganhou a eleição, pronto. Ele vai lá, faz a mágica e resolve o problema de todo mundo. Eu penso que no município com 130 mil habitantes deve ter problema pra caramba pra resolver e você não faz milagre do dinheiro, faz? Não, não faz. Mas, assim, o problema maior da cidade foi uma certa instabilidade, né? Eu até considero que essa gestão nossa, esses anos que eu estou iniciando aqui o terceiro ano de mandato, ele é meio que uma transição para um outro momento, talvez melhor ainda do que esse que eu estou. Por quê? Porque nos últimos 4 anos, antes da gente estar na prefeitura, nós tivemos 6 prefeitos diferentes No- e 10 posses. Nós tivemos cassação de prefeito, nós tivemos cassação pela Câmara, nova eleição suplementar, volta do prefeito anterior, renúncia, posse de outro. Então, nós tivemos 6 prefeitos. A população nem Então, sabia que era o hoje, prefeito, então. teve época que o pessoal dizia assim: prefeito de plantão, quem é o prefeito de hoje? Nós tivemos situações de um prefeito ficar 3 dias, 4 dias, 6 Caramba! dias. Então, foi uma época muito ruim para a cidade. Então, assim, eu nem estou aqui entrando no mérito e nem fazendo uma crítica específica a ninguém que esteve lá, porque eu acredito que nenhum deles teria condição de, naquela conjuntura, conseguir Sim, sim. resolver os problemas da cidade em tão pouco tempo, né? Se você não tem um tempo mínimo de planejamento, como que você colhe se você não teve tempo de plantar, de Não dá tempo regar? nem de É. tomar par do que tá acontecendo, né? Você Exato. não... Hoje mesmo tem coisas que eu estou descobrindo de certa forma agora, né? Na gestão, dificuldades que vão aparecendo, né? Depois de 1 ano e pouco, a gente conseguiu uma primeira liminar para garantir certidão. A nossa cidade estava quase 15 anos sem certidão, sem poder obter determinados financiamentos por parte de governo federal ou de outros governos. Basicamente, só recebia verbas obrigatórias, como saúde e educação. Hoje a gente tem condição de receber qualquer coisa, né? A gente tinha um problema com a Previdência. Eu assumi a cidade, a nossa Previdência própria tinha cerca de 6 milhões, hoje tem 25 milhões. Então, em 2 anos, nós deixamos a Previdência saneada, conseguimos essa certidão, aumentamos receita de FPM, organizamos o nosso Código Tributário, que tinha quase 20, mais de 30 anos. Tinha mais de 30 anos de Código Tributário, nós refizemos. Agora nós estamos iniciando um processo de organização para a parte de regularização fundiária, que nós temos mais de metade dos lotes da cidade em nome ainda da prefeitura, né? Hum. Então, porque precisa ser regularizado. Quem comprou, transferir,
quem não comprou, comprar de algum modo da prefeitura, regularizar gratuitamente naqueles casos da pessoa ser de baixa renda. Então, assim, 46 escolas nós temos na nossa região, né, de Planaltina. Dessas 46, nós reformamos 40 nesses 2 Pô, anos. bacana. Temos um projeto de construção de novo hospital. Então, várias questões que, se a gente tivesse um tempo muito curto de permanência, como aconteceu com os companheiros que passaram, a gente não teria condição realmente. Então, não estou fazendo nem crítica aos outros. Era uma situação que era muito ruim para a cidade. Então, Uhum. hoje, se Deus quiser, a gente termina esse mandato deixando a cidade numa condição muito melhor, né? Pelo menos muito mais organizado. O servidor nosso fazia mais de 6 anos que não tinha nenhum tipo de reajuste. No ano passado, nós pagamos só nos 2 primeiros anos cerca de 15 milhões só em acordos trabalhistas que não de dívidas de governos anteriores, que foram ficando no passado. Demos reajuste do INPC, pagamos o piso no máximo, que é 33 sugerido, e esse ano a gente tem perspectiva de pagar os outros 15 que está previsto para esse ano. Então, a cidade está se organizando para ter condição de garantir ali o mínimo ao servidor, mas também prestar um serviço aos demais membros da comunidade que não são servidores. Uhum. Né? Isso é até mais importante. Eu falo sempre, a gente não pode trabalhar só para quem está dentro do governo, senão parece que aquele cachorro fica rodando em torno dele mesmo, né? Sim. Fica correndo atrás do próprio rabo. Então, a gente não pode trabalhar só para os 2.000 e poucos servidores que a gente tem. A gente tem que trabalhar para a comunidade como um todo. Mas a gente também precisa valorizar o servidor que está lá, porque ele que faz essa máquina funcionar. E o que é vamos dizer assim, o tino da cidade? Vamos lá, o que você percebe aí que você pode, de fato, deixar enquanto legado para a cidade se expandir, crescer, se desenvolver, já que nesse primeiro momento você está tentando aí tapar os buracos? Literalmente, inclusive, porque a cidade sofre muito nessa época de chuva, né? Nós fizemos muito recapeamento nesse segundo ano de governo, porém não foi suficiente para terminar de resolver os problemas. Então, nós estamos aguardando passar a chuva para literalmente Tapar o buraco. recomeçar a tapar os buracos. E cuidar do asfalto, que é uma coisa muito importante. A comunidade precisa muito disso. Tem muito lugar ainda precisando de asfalto novo. Mas, assim, hoje, Planaltina, ela vive basicamente de Brasília, por ser Uhum. cidade do entorno, e do comércio local. Porém, a gente tem, diferente das demais cidades, um potencial muito grande, especialmente na área de turismo. Opa. A gente pode potencializar isso. Então, nesses 2 anos, a pretensão da nossa gestão é trabalhar muito a questão turística. Nós temos lá a segunda maior lagoa natural do Centro-Oeste, que é a Lagoa Formosa, que, em que pese se chamar Formosa, ela está em Planaltina, Goiás. Vai tomar o nome da lagoa. A gente tem lá uma igrejinha de 60 anos, uma gruta, a rampa do voo livre, onde se faz campeonatos internacionais, as pessoas saltam de paraquedas, chegam no Planalto, chegam ali na esplanada dos ministérios, né? A gente tem cachoeiras. Então, assim, a gente precisa potencializar isso. Então, a gente precisa, nesse primeiro momento, de recursos. Então, eu estou buscando a Goiás Tour, estou buscando o Ministério do Turismo. Nós temos um potencial também de eventos, é uma cidade... eu não gosto de chamar, não chamo, mas as pessoas chamavam de... Tem um apelido que Planaltina tem, que é ser chamada de Brasilinha. Né? Tinha gente chamada de Brasilinha. Por quê? Porque é uma cidade... a parte principal da cidade, os setores norte, sul, leste, oeste, eles foram planejados da mesma forma que o Distrito Federal, por isso que tem esse apelido. Entendi. Então, são avenidas mais largas. Então, é possível você organizar elas. Então, nós estamos esse ano focando em limpeza, organização desses canteiros centrais, melhorar a entrada da cidade e atrair o turismo, fazendo, inclusive, um roteiro. Agora nós vamos divulgar isso em redes sociais para que as pessoas possam ter vontade de conhecer. A Lagoa Nossa é um lugar tão bonito e tem, por exemplo, muitos restaurantes rurais lá e as pessoas não sabem disso. Tem gente que sai da Asa Norte, da Asa Sul em Brasília e vai para lugares muito mais distantes, para o interior de Minas, para o interior de Goiás, para comer uma galinha caipira. E a gente tem isso lá do lado deles. São 50, 60 quilômetros do centro de Brasília. Turismo é uma indústria multibilionária em nível mundial. Nós vamos voltar com esse papo daqui a pouco, tá? Intervalo rapidão para quem está na PUC TV, quem está no YouTube é só vinheta passando e a gente já volta. Segura aí. Olá, pessoas. Estamos de volta com o Tá Fazendo o Quê dessa semana. Primeira vez que eu recebo aqui nessa bancada um executivo mandatário, um prefeito, o prefeito Cristian Mário, lá da cidade de Planaltina, em Goiás. Antes de voltar ao papo com ele, só quero lembrar a vocês que telefone aqui do nosso diretor comercial, o Elias. Vem anunciar com a gente, bate um papo com a gente aqui, bora associar nossa marca à sua. Te garanto, só sucesso. Prefeito, a gente estava falando no primeiro bloco sobre as dificuldades que foi
assumir a prefeitura após um período de instabilidade, de 6 prefeitos, e sobe e desce gente. Falamos também sobre a questão do asfalto e finalizamos o bloco com a questão do turismo, né, que na minha leitura tem que ser um dos principais investimentos dos municípios que tem potencial para isso. E aí, pensando na pauta turística, né, eu volto à nossa conversa ainda analisando infraestrutura, porque turismo demanda infraestrutura. Como é que tá? Você disse que está tampando os buracos, mas a cidade hoje comporta crescer para esse lado, dar esse pull em relação ao turismo? Então, nesses 2 próximos anos, nossa ideia é trabalhar essa questão da infraestrutura da cidade, para deixar ela pronta, uma condição melhor tanto para o morador, também para quem nos visita, né. Não tem como a gente receber, muita gente na cidade, se a cidade não estiver em condições. Na primeira fase do nosso mandato, nós conseguimos deixar a cidade um pouco melhor, principalmente essas vias principais da cidade, de acesso, a pessoa que vem de Brasília ou que vem de Formosa, que são os acessos principais nossos, hoje a gente consegue andar na cidade, nessas áreas centrais, numa condição melhor. Há alguns buracos ainda, nós esperamos literalmente que a chuva passe para que a gente possa continuar os trabalhos. Nós temos uma perspectiva de gastar daqui para o ano que vem cerca de 15 milhões em asfalto. Isso vai deixar a cidade um pouco melhor. O nosso asfalto, ele é muito antigo, esse asfalto principalmente dentro das quadras nossas, né? Então o morador reclama muito e com razão dessa qualidade desse asfalto e nós estamos buscando recursos, parcerias, tanto no âmbito federal como no âmbito estadual, para a gente garantir uma qualidade melhor no nosso asfalto. Para com isso a gente ter essa condição de poder atrair as pessoas para lá. Uma outra questão importante é essa do aspecto mesmo físico da cidade. Nós trabalhamos muito a questão da limpeza hoje, Uhum. até do ponto de vista educacional, nas nossas escolas, com o nosso aluno. Porque ninguém quer visitar uma cidade suja. As pessoas gostam de falar, poxa, eu fui numa cidade ali e era tão limpinha, tão bonitinha, tão arrumadinha, né? Esse dinha, que todo mundo vai falando Sim, aqui, sim. é muito importante, muito interessante. Então, isso também é a propaganda. As pessoas vão lá, vão falar bem, vão voltar, né? A nossa lagoa, como foi falado, é um lugar realmente excelente para visitar. As pessoas saem, eventualmente, até do Asa Norte, do Asa Sul, até lugares muito longe para ir visitar lugares aí no interior de Goiás ou de Minas, que está, às vezes, muito mais distante que a gente. Nós estamos a 60 quilômetros do centro, né, de Brasília. Então, essa cidade ela tem esse potencial, eu acredito muito nisso. Além disso, né, nesse tripé do turismo, que a gente vai trabalhar essa questão do meio ambiente, mas também a questão dos eventos. Sim. Nós pretendemos focar nesse ano em muitos eventos. Nós temos já uma festa junina tradicional, né? Eu sempre tenho falado que, por exemplo, na nossa última festa, nós tivemos lá quase 40 mil pessoas na nossa praça assistindo o show, e quando foi meia-noite do sábado, as pessoas que estavam ali não conseguiam mais achar um lugar para comer ou para tomar uma cerveja, porque os comerciantes não tinham se preparado, mas esse ano certamente já vão estar numa condição melhor de receber, né? Então, assim, o vendedor de tudo, né, teve resultado com aquela Sim. festa, e isso gera receita dentro da cidade, aumento de empregabilidade, pelo menos naqueles momentos que a pessoa vai precisar de mais gente, a rede hoteleira fica cheia, né? Então, eu acredito muito nesse potencial da cidade. É muito mais fácil, na minha opinião, gerar receita e emprego numa cidade como a nossa, às vezes no comércio local, a partir da potencialização do turismo, do que às vezes na geração de emprego com industrialização, que é uma coisa um pouco mais demorada também. Sim. Não estou aqui descartando essa possibilidade, né, de trazer uma indústria, de gerar emprego através dela, mas a gente precisa também pensar em coisas mais imediatas, que possam ser feitas mais rapidamente, né? É, Então, essa essa parte questão do turismo é muito importante nesse essa sentido. parte da indústria, eu já conversei com muitos prefeitos já, e muitos esbarram no problema da energia. Porque às vezes você quer atrair a Água empresa, também, se não ok. tiver a segurança energética para poder botar, instalar o parque fabril lá, o cara não vai, ele não roda. Então realmente demanda mais tempo e é a coisa que sai muito da sua mão, né? O Sim. evento é mais fácil a prefeitura controlar. E falar em evento, falar em parcerias, parceria sua com o Estádio Goiás, como é que tá? O Caiado tá ajudando, tem essa visão, o pessoal da Goiás Tour, o que que você tá conseguindo juntar aí para alavancar esse potencial? Então, nós temos hoje uma relação muito boa com o governador Naldo Caiado, né? Um destaque, né, do governador é a questão da educação. Eu vejo como algo muito positivo, né? A educação estadual melhorou muito nessa gestão do governador Caiado, né? Tanto do ponto de vista estrutural, você tem escolas melhores, né, reformadas,
como também a questão ali da qualidade de ensino mesmo, com materiais didáticos e a melhora realmente do quadro de profissionais através da valorização, inclusive de salário, né? Agora, e com a cidade tem tido uma relação boa na parte, principalmente de infraestrutura, de educação e outras questões, como saúde e tudo. Essa proposta de turismo e cultural nós vamos apresentar, né? Uhum. Então, nós vamos procurar Goiás Tour, nós vamos procurar a Secretaria de Cultura. Acredito, né, a nossa secretaria está buscando também entender e identificar editais, né, que a gente possa disputar tanto no estado de Goiás como na União, buscar também Ministério do Turismo, Ministério da Cultura. A ideia nossa é buscar realmente ajuda. Uma cidade Uhum. como a nossa não consegue sozinha, né, avançar tanto nisso. Mesmo assim, nós vamos trabalhar com o nosso recurso também próprio, que a gente puder. A ideia realmente é plantar para poder colher. Eu não acho. E aí eu tinha falado, né, eu sou formado em História antes de ser formado até em Direito, né, fiz lá na UNB, né, aquele, como eu falei já em outros momentos, né, aquele menino que veio com 12 anos para Brasília, ele, né, formou na UNB primeiro, né, e aí eu fiz História. E aí, quando eu visito cidades aí turísticas, eu sempre busco saber assim, como começou, né, aquele primeiro hotel, às vezes, aquele primeiro evento que começou ali, aquela primeira cachoeira, né, Alto Paraíso começou daquele jeito, Pirinópolis começou daquele jeito, Sim, Caldas sim. Novas começou como, né? Mesmo cidades mais longe, você fala Gramado, sei lá, qualquer lugar assim, tem sempre algo que as pessoas acreditaram, né? E às vezes a política é bem complicada nesse aspecto, porque tem gente que prefere pensar só no imediato e não pensa nesse futuro. Como que vai estar as coisas daqui a 10 anos? Aonde os meninos que estão nascendo hoje estarão trabalhando? E quando Brasília já não tiver a mesma empregabilidade que tem hoje? E o nosso comércio, como é que eu faço ele crescer mais? Com esse fluxo do turismo é que eu acredito que a gente tenha uma condição melhor de trazer pessoas para a cidade. Com certeza, isso aí eu aposto muito, né, nessa pauta do turismo. Inclusive o Fabrício da Goiás Tour vai estar gravando com a gente na próxima semana também, um cara muito bacana. Vai dar um pouco mais de entendimento para a gente do quanto a indústria do turismo ela é grandiosa e ela gera demais o comércio local. E isso vai dando uma capacidade de investimento para o município brutal. Mas para fazer tudo isso, além do apoio do governo, além de sanear as questões do município, tem que ter também apoio legislativo. Como é que tá a relação com a Câmara? Porque aqui já vem muito vereador, já vem vereador, já vem deputado, e a gente sempre puxa do lado de cá. Mas e pro lado de lá agora? Estão te ajudando a fazer o projeto? Não, hoje eu tenho uma relação muito boa com o Legislativo Municipal. Câmara de Vereadores é realmente parceira, né? Tanto o atual presidente Raimundo Gudes, como o Salvador de Paula, que estava nos 2 primeiros anos nossos, são parceiros nossos, têm nos ajudado demais. A Câmara me ajudou em todos os projetos que a gente precisou para poder organizar a cidade nesses primeiros 2 anos. É natural que o morador ele queira resultados mais imediatos, mas tem muita coisa acontecendo, mas tem coisa que demora. Mas, por exemplo, eu tenho na saúde, só para dar como exemplo, nós operamos no ano passado 1.022 pessoas de catarata. Nosso hospital, que é um hospital antigo do ponto de vista da estrutura, mas ele está todo equipado. Nós colocamos tomógrafo de última geração na nossa UPA. Nós fizemos lá 980 operações no nosso centro cirúrgico, sendo 344 cirurgias como que fala, da mulher que o menino nasce normal, como que é? O cesárea. Cesário. Cesárea. Então foram 344 cesáreas e mais um restante de outros tipos de operação. Então nós demos aquela melhorada, e são coisas que às vezes a pessoa não vê tanto, mas Sim. trocamos 60% das lâmpadas da cidade, hoje são LED. Então muita coisa avançou, mas uma cidade, como você mesmo disse no início, grande, 130 mil habitantes, complexa, cheia de problemas, e depois de uma história de instabilidade como foi, é, é algo realmente que a gente precisa ter uma transição, como eu disse, Uhum. né? Eu acredito muito que nosso governo vai deixar a coisa muito melhor para frente. Não, acho bacana até só fazer um adendo aqui, essa possibilidade, né, de melhorar e criar uma maternidade funcional no município, seja o tamanho que for, ela tem uma relevância simbólica interessante. Fiz campanha no estado do Pará em 2020 e na cidade onde eu trabalhei, em São Geraldo do Araguaia, não tem maternidade. Uma coisa que eu ouvi muito de reclamação dos munícipes era, rapaz, meu filho não teve direito de nascer na cidade dele. Tive que nascer em outra cidade porque não tinha maternidade aqui. Então, vou preparar para poder o filho da cidade nascer na cidade, eles têm um apelo simbólico fortíssimo. Prefeito, vamos lá. A gente está sabendo então que você é um cara
político, entrou pra política, gosta da política, tá fazendo o seu trabalho aí de uma maneira bacana, pelo que você pôde me apresentar. E ano que vem tem eleição. E aí, como é que é a perspectiva? Já que você já pontuou aqui que não dá para fazer tudo uma vez só, a coisa tem que ser com planejamento e tempo. Eu acredito assim, que a próxima gestão, independente, até sendo bem objetivo nisso, independente de quem esteja nela, né, se nós pudermos continuar, se for essa a vontade da comunidade ou outra pessoa, a gente precisa ter continuidade nos projetos, né? Uma coisa bacana que vai acontecer agora, por exemplo, é a criação do Sistema Municipal de Avaliação da Educação. Poucas cidades no Brasil têm isso, né? Um sistema próprio de avaliação. Nós vamos estar criando, e esse nosso sistema vai se pressupor, inclusive, bonificação para professores, para alunos e para as escolas que forem melhor pontuadas. Então, nós queremos atacar, nesses próximos 2 anos, a melhora no nível de educação da nossa cidade, tornando ela referência para aquela região e talvez até para o país, né? A gente tem que sempre pensar grande, como diz, sempre Uhum. pensar grande. Pensar pequeno e pensar grande é Mas trabalho. hoje exatamente. Então a gente tem que buscar realmente melhorar ao máximo, né? Tá chegando agora, inclusive, os armários pedagógicos. Nós estamos comprando equipamentos pedagógicos para distribuir em todas as escolas. Estamos apresentando para a Câmara de Vereadores no início de fevereiro esse projeto de criação do sistema próprio de avaliação. Haverá 2 avaliações anuais. Os 50 melhores alunos do Fundamental 1, Fundamental 2 vão receber dinheiro, né, como prêmio. E as escolas também receberão mais recursos, aquelas escolas que forem melhores pontuadas, professores também vão receber. Então, assim, a ideia nossa é realmente valorizar a educação, e isso é algo que não pode ficar só numa gestão. Sim. Então, são projetos, lógico que ninguém é eterno, sempre vai haver possibilidade de renovação em algum momento, mas eu trabalho na perspectiva de buscar uma reeleição. Né? Não sei o que vai acontecer até o ano que vem, porque ainda tem muita coisa para fazer. Sim, sim. Né? Nós estamos ainda no início da segunda metade do governo, então é até complicado falar em política agora, porque parece que tudo que é feito, as pessoas estão buscando um voto, né? Buscando algum resultado eleitoral. E não é isso. Eu tenho a obrigação de trabalhar todos os dias, e a comunidade sabe disso, todos os dias, desde o primeiro dia nosso, 1º de janeiro, até como exemplo, Marcos, você talvez não saiba disso, mas 1º de janeiro de 2021, eu estava nas ruas da cidade, que era feriado, catando lixo, porque fazia 15 dias que a cidade não tinha coleta de lixo. Puxa. A gente chegou em 1º de janeiro com a cidade entupida de lixo. Demorou ali quase 20 dias para a gente deixar a cidade arrumada. E até hoje eu tenho um lema que é dizer assim, cuide do seu quintal e de sua calçada. Que assim, a cidade limpa o resto, mas você tem que cuidar do seu quintal e da sua calçada. E eu falava assim, minha mãe falava, não cai sua mão, se você chegar na tua porta, tiver um pedaço de papel, você puxar ele e colocar numa sacolinha. Então todo mundo tem que fazer a parte dele. O munícipe ele tem a sua responsabilidade, isso é um fato. E agora, gente, seguinte, estamos finalizando aqui na PUC TV. Tem uma história aqui que eu quero saber do prefeito, né? Delegado também, que foi famoso nacionalmente. E o seguinte, só que esse papo é só no YouTube. Então, quem tá na PUC TV, já bota o QR Code na tela, bora lá pro YouTube, que o papo continua lá com uma pegada agora exclusivíssima de assuntos aqui que vai dar pra gente tirar um pouco mais de informação aqui do nosso prefeito delegado. Pessoal, bora pro YouTube. Olá, pessoas que estavam na PUC TV e vieram agora aqui pro nosso canal no YouTube. E olá, pessoas que já estavam aqui no YouTube também. Vocês perceberam que a dinâmica hoje está bem violenta. É bate e volta, homem contando pra gente como que é gerir, né? Fazer gestão de uma cidade de 130 mil habitantes no entorno de Brasília, que é uma das regiões mais tensas do país, inclusive. Depois de pegar um mandato antecessor aí que foi cheio de altos e baixos, de gente subindo e descendo, e o homem tá conseguindo entregar alguma coisa aqui pra gente. Já falamos sobre o potencial turístico de Planaltina, eu não conhecia, inclusive já me candidato a conhecer, viu, prefeito? Eu quero conhecer essa lagoa já, falar pra Elias pagar uma cerveja pra gente na beira do lago lá, que eu acho bacana também, fazer alguma coisa e pagar uma cerveja pra gente. Quem quer anunciar com a gente, bota aí, ó, telefone do Elias de novo, bate um papo com ele e vem trazer a sua marca aqui pro Tá Fazendo o Quê? E, prefeito, vamos lá, eu comentei no primeiro bloco que você ficou famoso nacionalmente, não enquanto era prefeito, mas como delegado. Conta essa história pra gente, como é que foi fantástico, filmou você lá, que rolo que foi esse? Na verdade, a gente tinha um problema de interdição, né? A cadeia pública da cidade ficou interditada durante alguns meses, e aí todos os presos da cidade tinham que permanecer na delegacia, e nós tínhamos apenas 2 celas de um tamanho muito pequeno, 4x4.
né? Então a gente dava 4x4, nada, 2x2, né? Que dava 4 metros quadrados cada cela. E isso acabou gerando todo um problema. Nós chegamos a ter 40 presos em uma cela dessa, Putz, entende? Alguém até chegava brincando assim, brincando não, perguntando, e aí, delegado, ainda cabe alguém? Eu falei, enquanto couber, eu tô pondo. Não tinha como eu saber, tipo assim, eu não tinha possibilidade de soltar ninguém. E eu também, e a cadeia pública da cidade não recebia. E isso acabou gerando problemas de fuga, principalmente, né? E aí, numa dessas situações, a última fuga, era ficou uma quantidade pequena de presos, cerca de 18, e não tinha nem condição de permanecer esses presos lá, porque haviam quebrado a cela, né? Tinha gerado uma situação de impossibilidade de permanência. E aí eu consegui uma autorização judicial para a gente poder transferir esses presos da delegacia para a cadeia pública. Então, a cadeia que estava interditada, o juiz desinterditou temporariamente, autorizando a levada, né? A palavra não está muito correta, mas né, que a gente transferisse esses 18 presos lá para a cadeia pública. Então, eu estava já, de certa forma, já estava mexendo com a política lá na cidade, de algum modo, e aí eu solicitei, né, à prefeitura local um ônibus, né, através da Guarda Municipal local. E aí, no outro dia de manhã, estava lá toda a Polícia Militar, a Polícia Civil, nós tínhamos organizado toda essa transferência, o ônibus não apareceu, puxa vida. né? E aí disseram, não, é porque tinha outra coisa, tal. Arrumaram lá uma justificativa, né, para o ônibus não ir. E aí já estava com os 18 presos. A gente tinha poucas viaturas da Polícia Civil, Polícia Militar. Se fosse fazer a transferência nas viaturas, a gente teria que fazer muitas viagens. A gente ainda tinha um problema de limitação de combustível, né? O Estado até criticou um pouco disso, mas era, parece, salvo engano, R$ 200 por semana que você tinha Poxa, para cada viatura, essas viaturas para usar ali. Então, como que se a gente gastasse nessas viagens, a gente ficaria sem combustível, e ali naquele dia, inclusive, não tinha mais cota, não dava mais tempo de pedir, transferência tinha que ser feita naquele momento. A cadeia pública para a delegacia era cerca de 4 quilômetros, não passava em vias principais da cidade. Eu entendi que era possível fazer a transferência daqueles presos a pé, né? Então a gente, eu conversei com os presos, inclusive tiramos todas as coisas deles de lá, né? Todo colchão, roupas, tal, colocamos nas viaturas e descemos caminhando, né? Então andamos 4 quilômetros. Aí a cada 3 presos nós algemávamos um no outro. A Polícia Civil, a Polícia Militar fizeram toda essa contenção. O risco era mínimo, né? Mesmo assim, não havia risco praticamente. Os presos que ficaram não eram presos, eram os menos perigosos, né? Não havia risco assim, de algum tipo né, sei lá, de outros presos tentarem resgatar o preso ali na Uhum. rua, ou deles tentarem ali sair, pegar alguém, né? Porque a quantidade de agentes era suficiente para aquela situação, a forma de algemá-los, o jeito que foi caminhando. Então, houve preocupamos em fazer um percurso que não gerasse nenhum risco. Mesmo assim, da parte do governo do estado de Goiás, na época, houve uma preocupação, porque assim a TV estava lá, né? A Globo estava filmando essa questão das fugas e no dia chegou lá. E também Correio Brasiliense, outras televisões. Então, acabou saindo aí nacionalmente isso. E aí o governo do estado de Goiás entendeu na época que era um tipo de desgaste que estava havendo, era uma crítica de forma indireta à segurança, às condições da segurança. Por esse motivo, acabaram me transferindo da cidade, Pô, né? Então, assim, sem nenhum tipo de procedimento administrativo, sem nada. Só me mandaram para o Alto Paraíso, dizendo que tiraram um delegado de lá para me mandar para lá. Aí eu entrei com ação judicial, teve também toda uma movimentação na comunidade, né? A comunidade criou um movimento chamado Fica Delegado, aí adesivaram o carro, acabou me fortalecendo politicamente. Foi um risco muito grande. Se fosse nessa época de hoje, de repente eu estaria em outro lugar, porque está muito perigoso, né? Ir contra o sistema. Mas, enfim, né? Vamos continuar nosso papo. Mas então foi isso que aconteceu, né? Então acabou realmente ganhando toda essa repercussão. Teve vários procedimentos de apuração no âmbito do Ministério Público, a OAB também pediu uma apuração na Comissão de Direitos Humanos, tudo, mas acabou resolvendo tudo. Até porque os presos, eles próprios, né? Hoje tem uma coisa até engraçada. Um dos presos que passou dessa caminhada hoje trabalha na prefeitura, né? E trabalha como preso, porque eu sempre tinha uma proposta como candidato, que era de, vou colocar os presos para trabalhar. Vou colocar os presos para trabalhar. Hoje eu tenho 2 convênios com o sistema prisional. Eu tenho um que permite que o preso do fechado faça bloquete internamente. Nós damos toda a estrutura de material,
as formas, cimento, areia, tudo que precisa, né? Pó de brita. E nós temos um outro projeto de bloquete dentro do nosso almoxarifado. Então, o preso do fechado que trabalha dentro da cadeia e produz o bloquete, há alguns selecionados pela cadeia, nós temos esse convênio. E o pessoal do semiaberto trabalha com a gente na rua e também na fábrica de bloquete dentro do nosso almoxarifado. Uhum. Então, um dos presos que trabalha fora com a gente foi um dos presos que caminhou com a gente. E esse preso, Literalmente ele caminha com a é, prefeitura agora. ele ia ser testemunha a favor, a meu favor, no processo administrativo, Olha só. porque eu peguei um preso e indiquei como testemunha. Vocês podem falar assim, você foi maltratado? Porque o pessoal, pô, não, as pessoas foram algemadas, cobriram a cabeça quem quis, ninguém foi exposto. Eu caminhei também, o mesmo tanto que o preso caminhou, também caminhei. Então, se eles foram maltratados porque caminhou, também fui maltratado, porque eu caminhei todos os agentes que caminharam. É Então, não houve maus tratos, né? Mas foi uma coisa que gerou essa repercussão toda, porque é algo realmente anormal, né? Não é comum, Sim, sim. né? Você vê um monte de preso caminhando no meio de uma rua, né? Saindo de uma delegacia indo para E cadeia. acabou que te deu mídia nacional, te E deu obviamente me gerou apoio social pra caramba, e aí, de repente até auxiliou na sua eleição passada, então. Na prática eu tive, né, esse fato foi em 2015, 2016 eu disputei a primeira vez lá, perdi, mas tive quase 8.000 votos com pouco tempo da cidade. Minha história na cidade não era muito grande, eu tive, né, graças a Deus, e agradeço a todos que já me apoiaram em qualquer momento, mas hoje, assim, eu procuro ser prefeito de todos mesmo. Eu penso que a cidade ela tinha muitos problemas de segurança, nós também tivemos uma atuação muito boa, a Polícia Militar também, Polícia Civil, né, esse trabalho que é feito lá, a própria Guarda Municipal nossa ajuda muito nessa questão da segurança, a cidade melhorou muito, praticamente não tem latrocínio, o número de homicídio caiu muito, muito mesmo. Então, assim, a cidade melhorou muito do ponto de vista da segurança pública também. É É só uma um pauta, até eu queria entrar contigo, prefeito, porque pensando no projeto do turismo, né? Você já me falou que esteticamente, estruturalmente, você está trabalhando para a cidade estar em condições de receber o turista brasiliense, goianiense, goiano, quem for. Agora, a segurança é um fator primordial, né? Pensando na segurança em todos os aspectos, né? Porque às vezes o pessoal pensa que segurança do município é só botar o policial na rua, mas tem toda uma complexidade de estrutura para isso, né? Sim, segurança no trânsito, por exemplo. Quando você melhora as vias, se garante aí que a pessoa tenha um risco menor de acidente, né? Ou então você tem a segurança, por exemplo, que é gerada pela iluminação pública, né? Nós temos lá hoje uma rede, né, de iluminação de LED muito forte. A gente pretende concluir isso até o ano que vem, deixando a cidade praticamente 100% LED, e isso está deixando a cidade muito melhor, né? Tem lugares que as pessoas andavam no escuro, então o risco de um assalto era muito maior. Estou falando para o morador local, estou falando nem para o turista. O turista da cidade tende a ir para lugares com mais fluxo, então Uhum. você tem um risco. Por exemplo, nas nossas festas últimas, nós praticamente não tivemos casos de nenhum tipo de gravidade, assim, de nenhum, praticamente zero roubo. A gente tinha pequenos furtos, eventualmente, mas se as pessoas tiverem basicamente o cuidado normal com seu celular, sua carteira, a chance de até ser furtado é muito pequena. E nós temos todas as festas, nós damos o apoio, inclusive com suporte até financeiro, para a Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiro, garantir uma estrutura de segurança muito mais forte, para poder também fazer com que essa pessoa que visita a cidade queira ir de novo, né? E Uhum. possa falar bem da cidade, né? Então, hoje, nós temos uma cidade, eu acho, muito acolhedora, né? Uma cidade que tem essa condição e que a gente vai, ao longo do tempo, melhorando ainda mais as condições de Planaltina receber mais gente. Isso, eu sou muito entusiasmado com essa ideia, né? Então, eu gostaria realmente de poder deixar esse legado nessa área. Agora, esses 2 anos, vamos trabalhar muito a questão da infraestrutura para deixar a cidade em condição de receber as pessoas, melhorar essa questão do potencial turístico e avançar na educação, que também é algo que eu acho muito importante, que vai deixar a cidade com condição para daqui a alguns anos ter um grupo de pessoas cada vez mais capaz de ocupar os melhores espaços da sociedade. Bacana, você falou de legado, né? Você, enquanto historiador, né? Que foi sua primeira formação na UNB, enquanto historiador, uma excelente faculdade, uma excelente universidade, por sinal, entende bem o peso dessa palavra, né? Legado.
Você me disse que construiu já uma relação com a população ao ponto de pedirem o seu retorno quando você foi transferido para outra cidade. Você me fala o tempo todo que está pensando em mobilizar a cidade, pensando em gerar recurso e renda para todo mundo. Eh, Qual seria o legado do prefeito Cristiomar? Fala assim, cara, se eu for eleito, reeleito, se eu não for reeleito, ou for o que quer que seja, eu quero terminar com o meu nome marcado na história de Planaltina nisso aqui. Eu quero entrar para a história de Planaltina, porque eu acho que a gente entra para essa vida pública que é tão difícil, né, prefeito? Eu acho que tem gente que não entende isso, não. Acho que é só farra e festa, né? Não. Ser político, mandatário, é paulada. Já falamos isso aqui com os vereadores. Até o Paulo Henrique da Farmácia esteve aqui, lembra que ele falou? Se não assistiu o programa, tá no YouTube, aqui no YouTube. É porrada mesmo, você toma pressão de todo mundo, você toma cobrança de todo mundo na sua cara. Então, assim, é uma vida que tem sim o seu sacrifício. Esse sacrifício que o prefeito Cristiomar está fazendo, você pensa assim, cara, se o dia daqui 30 anos, né, você até projetou, né, daqui 10 anos, o que que o pessoal vai trabalhar na cidade? Você quer que eles lembrem do prefeito Cristiomar como? É o cara que fez o quê? Qual é a marca dele? Eu acho que o principal nosso, eu até brincava dizendo que o primeiro ano nosso ia ser da limpeza e o segundo ano ia ser da boniteza, mas de certa forma as duas coisas são muito parecidas, né? Porque a limpeza torna, mesmo lugares que aparentemente não são tão bonitos, mas só o fato de ser limpo já torna bonito, Sim. né? Então a sujeira é algo muito ruim, né? De todo tipo. Isso impacta na saúde, na educação, em várias outras questões. E nisso também, na receita mesmo, na renda, né? Porque as pessoas não vão visitar lugar sujo. Então, o morador da cidade, seja a minha ou qualquer outra, precisa entender isso, que quanto pior você deixa a sua cidade, mais difícil é para você. A vida sua vai se tornar muito mais complicada. Então, esse é o legado que a gente precisa deixar, de que eu gostaria de deixar a cidade mais bonita. Então, eu poderia dizer assim, mais bonita. E a boniteza, ela tem todo esse aspecto, principalmente na limpeza pública, né? Nós temos, por exemplo, hoje uma coleta de lixo de qualidade, né? Mas a comunidade precisa contribuir colocando no horário certo. Agora, uma coisa pequena que nós fizemos recentemente, implantar de novo o nosso curral comunitário. Mas a gente tirou o cavalo da rua, só os cavalos já incomodavam muito ali. Mas o morador também colocava o lixo, às vezes, no horário inadequado. Uhum. Né? E tem morador que coloca lixo em locais que não é o local de colocar. Então, a gente precisa construir isso, por isso trabalhando na educação também. Então, assim, o principal legado, eu acho que é a limpeza e a boniteza. Isso acaba gerando toda essa situação que vai gerar a própria receita da cidade, porque se eu torno a cidade mais bonita, eu gero também um fluxo maior de pessoas para visitar ela, para querer conhecer, né? E aí usar todo esse potencial que a gente tem para tornar a cidade melhor e as pessoas terem mais condição de viver nela, ter orgulho dela, né? Antigamente nós tínhamos esse problema de a própria rede social, as pessoas não colocavam que eram de Planaltina, Goiás. As pessoas diziam que era de Brasília. Tinha um monte de gente lá dizendo que é de Brasília. Como tem hoje gente, por exemplo, que mora lá e não vota lá. Tem gente que tenta dizer que é de outro lugar. Mas hoje as pessoas têm que ter orgulho de onde mora, de onde nasceu, como você mesmo disse, de onde construiu a vida dela, né? Nós temos ali muita gente que veio do interior, que veio de Minas, de Goiás, do Nordeste, como foi meu caso, e se estabeleceu ali, que hoje considera Planaltina como a cidade deles. Então, essas pessoas têm que ter muito orgulho dela. Então, a gente tem que fazer nossa parte nesse sentido. Então, o meu legado é esse: se as pessoas começarem a perceber que também tem participação, né? Eu queria até aproveitar, Marcos, e falar uma coisa. Tem a nossa. Você até falou de recursos, de limitação, né, de cobrança, de que as pessoas elas cobram do prefeito às vezes mais do que ele tem condição de fazer, mas não sem razão. Acho que as pessoas têm que fazer isso mesmo. O cidadão paga o seu imposto e tem direito de cobrar Uhum. mesmo. Agora, um prefeito, ele na administração da cidade, eu vou ser bem simplista, mas ele é como se fosse o dono da casa. O dono da casa que trabalha, ou a dona da casa que trabalha, e que tem filhos, tem outros parentes que moram ali dentro, e que nem sempre ela consegue dar tudo que as pessoas pedem, né? O menino diz assim: pai, me dá uma camisa nova. Né? A dona da casa, vamos trocar a cama, né? Por que não compra um fogão novo? Vamos trocar a geladeira, vamos viajar. Sim. Então tem muita demanda que são apresentadas dentro da residência. E nem sempre a pessoa tem como responder tudo de uma vez, no mesmo momento, que depende de quê, pessoal? Do salário dele. Então ele está limitado pela receita, pelo que ele tem. Eu também é a mesma coisa, estou limitado pela receita. Agora eu tenho que ter responsabilidade de gastar da melhor forma possível, para que eu consiga dar o máximo de coisas.
mas não vai ser tudo. Sim. Nem sempre eu vou conseguir dar 100% daquilo que se pede. Mas eu espero que ao final, e eu sempre falava isso na campanha, as pessoas talvez não lembrem toda hora, mas eu sempre falava, olha, quando eu chegar ao fim do meu mandato, você vai perguntar assim, resolveu tudo? Eu vou dizer, não, eu não consegui resolver tudo, mas avançou. As pessoas têm que olhar o que avançou. É lógico que as pessoas se preocupam, às vezes, com o buraco que tem na frente da casa dela, mas ela também tem que olhar que foram outros buracos tapados, que também teve outras ruas que foram recapeadas. Tem escolas que ainda não foram, que não foram reformadas, mas tem 40 que já foram, das 46. Os postos de saúde hoje, tinha um posto de saúde na 3 Oeste, da minha cidade, por exemplo, estava há 3 anos com o muro caído, 3 anos sem muro. Né? E a gente suspendeu o funcionamento dele, agora vamos entregar um posto de saúde novo nessa região. Né? Então, assim, nós não tínhamos nenhuma academia ao ar livre na cidade. Até o ano que vem nós vamos ter 30 academias ao ar livre na cidade. Então avançamos, estamos avançando. Agora vai ter problema no final? Vai. E muitos ainda. Até porque vão surgir novos também, não tem como. Mas está melhorando, né? E a comunidade está entendendo isso, tem nos ajudado, né? As pessoas têm até contribuído. Por exemplo, é uma coisa difícil de falar. É igual o pastor falar de dízimo ou o padre falar de oferta na igreja. Eu tenho que falar de IPTU. Né? Eu tenho que pedir para o povo pagar o imposto deles. Porque sem o dinheiro do povo eu não faço. O dinheiro não é meu, pessoal. Uhum. O dinheiro é da população mesmo. Se a população não contribui, eu vou ter mais limitação, eu vou poder fazer menos. Né? Se o patrão não melhorar o salário do teu marido, como é que ele vai dar a viagem? Ou vai trocar o fogão ou a geladeira? Exatamente. Ou vai dar o celular que o menino pede? Na verdade, o processo coletivo ele é isso, né? É a somatória de uns com os outros para que todos possam obter em algum nível o saneamento da sua demanda. Não vai dar 100% para todo mundo, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a gente tem que estar lá inserido e participando ativamente dos processos dentro da comunidade. Seja colocando lixo na hora certa, não descartando lixo onde não deve, seja indo lá ajudar na arrecadação, pagando os nossos impostos, cobrando o prefeito também, para não fazer bobagem, cobrando os vereadores. O papel da sociedade era completamente proporcional à evolução dessa sociedade. E eu achei bacana a sua fala na perspectiva de sempre ter trazido de volta para a educação. Eu quero fazer tal coisa, começando pelas escolas. Eu quero... Porque é basicamente isso, né? A cidade vai evoluir, vai crescer quando os munícipes também se desenvolverem intelectualmente, com formação, para serem melhores cidadãos e melhores profissionais. Né? Você quer ter uma cidade turística, você vai ter que formar o pessoal lá como mão de obra para esse segmento. Prefeito, está chegando o final do nosso programa, até porque eu sei que você tem um compromisso. Quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso Tá Fazendo o Quê? Sou o primeiro candidato aí que Planaltina conhecer lá o lago, já falei que o Elias vai pagar cerveja pra gente lá, inclusive. Deixa aí uma mensagem pro pessoal, tanto de Goiânia, de Goiás como um todo, que é quem assiste o nosso programa, pessoal do entorno de Brasília, de Planaltina, e convida o povo para conhecer essa cidade também, né? E fala suas redes sociais, onde é que o povo te acha. Vai que tem alguém vendo a gente, quer investir lá, abrir um hotel novo em Planaltina? Minha rede social é Delegado Cristiomar, é facinho. Você tanto busca no Instagram como no Facebook, você acha fácil. Delegado Cristiomário, né? Agradecer a você, Marcos, também aos telespectadores aqui do Tá Fazendo o Quê, né? O pessoal aí da PUC, né? Agradecer a todas as pessoas que tiveram paciência de escutar a gente, né? E convidá-los a conhecer Planaltina, aqueles que não conhecem, né? Buscar entender, realmente nós estamos ainda no processo de organização da cidade para isso, mas já tem muitos lugares bons para você visitar. Né? Daqui a um tempo, a nossa página, tanto a minha como também a página da prefeitura, vai estar divulgando aí os acessos, as localizações, né? As fotos desses locais para atrair cada vez mais. Você está convidado também a estar lá, vou estar lá para te receber. Tem lugar muito bacana para conhecer. Vamos comer uma galinha caipira, ou um peixe assado, alguma coisa, uma galinha com, né, um arroz com piqui lá na beira da nossa lagoa, né, Formosa, em Planaltina, Goiás. É uma cidade, como eu disse, acolhedora. Em março, né, a partir do dia 16, de 16 a 18 de março, vai ter a primeira grande festa desse ano, que é a de aniversário da cidade. Né, lá para agosto vai ter um São João fora de época, né? E temos vários outros eventos. Então, peço a você aí que acompanhe na página da Prefeitura de Planaltina, também na minha página, que a gente vai estar divulgando tudo isso. Então, venha conhecer Planaltina, né? É uma cidade de gente honesta, trabalhadora e que vai gostar muito de receber você e sua família. Maravilha, gente. Eu já falei que eu vou. Vocês forem, bora juntos, então eu te conto depois como é que foi. Quem teve até agora aqui não tá fazendo o quê? Valeu pela audiência. Nossas redes sociais estão por aqui. Vai lá, comenta com a gente.
Manda aí o nome, ó. O prefeito de Planaltina vem aqui, porque tem o que falar. Quem não vem, não tem o que dizer, né? Já estou dizendo isso para vocês há um tempo. Então, manda a dica, prefeito da sua cidade, vereador, deputado, quem é que você quer perguntar? E aí, meu filhote, tá fazendo o quê? O nosso programa está aqui para isso, para de fato trazer esse nível de luz para essa relação que é complexa, né? É um camarada com o seu mandato, teoricamente administrando o seu dinheiro e que às vezes você não sabe o que faz. Aqui você vai saber. Gente, valeu, obrigadão ao pessoal que está aqui no bastidor acompanhando, Paulinho, da EPP, nosso brother, um amigão ali que não falaram o nome dele, Edson Schmidt. o Edson Schmidt, o Elias mais uma vez está ali só fazendo o que o Elias faz, o Rafa nas picapes, a Simone, quem tá lá no fundo eu tô vendo, a Andréia tá lá, o pessoal da Quatro Tempos Produtora, valeu, Thaleson, voltou de férias até que enfim, né? Bora agilizar o serviço, meu filho. E a gente volta na próxima semana com mais alguém muito bacana para te falar um pouquinho mais sobre essa política que mexe com a sua vida. Prefeito, aquele brindezinho maroto aí pra gente fechar o programa.